Olá, mais uma vez aqui, encontrando aqui com a igreja para falar da palavra do Senhor, estudando esse assunto que eu tanto gosto, tanto amo, que é a igreja. Quem tem acompanhado aí os últimos estudos, nós temos falado sobre a igreja. No primeiro, ressaltei que a igreja é os seus membros, falando que a igreja são pessoas que o que tem de mais importante na igreja são as pessoas. Depois falei sobre as prioridades da igreja, falando que a prioridade da igreja é Deus, Deus em primeiro lugar, e também o mundo sem Cristo, o mundo lá fora seria uma segunda prioridade, a qual a igreja tem que se colocar, tem que se preocupar, tem que atuar sempre. E vou continuar falando sobre isso, eu quero reforçar esses conceitos. Tenho pregado também na igreja, nas oportunidades, falando sobre a igreja como família, e tenho dito que é uma filosofia ministerial, voltando a igreja para a ideia dos relacionamentos, tanto que a igreja tem trabalhado com PGMs, com pequenos grupos, dando importância, então, aos relacionamentos que são a base fundamental de uma igreja. Eu quero hoje continuar falando assim, talvez por mais 2 ou 3 estudos, ressaltando essa igreja como família. Só que eu quero aproveitar aqui aquilo que a gente não pode fazer, às vezes, no sermão, e fundamentar isso. Por que a ideia da igreja como família? O título hoje é assim: o que é a igreja? Uma família ou uma instituição? Posso começar dizendo que as duas coisas. Porém, a ideia que a igreja deve ter de si mesma é que ela é muito mais uma família que uma instituição. A igreja é uma organização? Sim. Mas a igreja é um organismo, e é isso que nós vamos tratar. Eu quero começar citando um texto para embasar as próximas palavras de Mateus 16, 18, e lá diz assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus está dizendo aqui, o que eu quero deixar bem claro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, de quem é a igreja? É dele, é de Jesus. Não é de uma denominação, de uma instituição, não é de uma pessoa. Então, se você vier aqui na primeira da freguesia, você não está vindo na igreja do pastor Jonanias, do pastor Wellington, do irmão fulano de tal. Você está indo na igreja de Jesus, porque a igreja só tem um dono e é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quero definir alguns termos. O que é a igreja? O que é a igreja? Voltando um pouquinho que eu já falei nos estudos anteriores. A igreja, para muitos, é um lugar onde nós vamos. Então, eu entendo porque se pensa assim. Mas na semântica teológica, essa afirmação é um erro, porque nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Por isso que eu dei o estudo falando que a igreja é os seus membros. Nós também não vamos ao templo. Às vezes nós vamos ao templo. Não, nós somos o templo. Nós vamos ao prédio onde a igreja se reúne. Eu não vou abrir uma discussão sobre isso, porque não vale a pena, Mas isso é fundamental, é básico. Mas nós não somos a igreja, nós não vamos à igreja, nós somos a igreja, nem vamos ao templo. Nós somos o templo. Nós vamos ao prédio onde a igreja se reúne.
Por que falamos, então, que vamos à igreja? Por que temos esse costume de falar assim? Porque o termo foi institucionalizado. A igreja é vista como uma instituição, tá? Uma organização jurídica. Isso é tão forte dentro da nossa cultura que quando nós temos uma igreja que ainda não tem o CNPJ, às vezes chamamos de congregação e missão. Na minha visão, a missão já é igreja, a congregação já é igreja. Já é igreja. Mas a nossa visão de instituição é tão forte que esperamos a igreja, então, ter o seu registro, tudo direitinho, agora ela é igreja. Não. A igreja, ela não é uma instituição, são pessoas. Há tempos atrás eu ouvi, e não foi de outras denominações, mas ouvi uma frase que me deixou assustado, que uma igreja fechou porque não estava dando retorno financeiro. Então, a ideia de instituição ficou tão forte que parece que a igreja tem que dar um certo lucro. Não é isso. O ganho da igreja são vidas conhecendo a palavra, famílias sendo edificadas, né? É claro, a instituição é necessária e existe porque precisamos organizar algumas coisas. A igreja precisa da organização, sim, inclusive financeira, para que a gente consiga alcançar essas vidas, para que a gente tenha equipamento, né? A nossa igreja tem investido em equipamentos dentro da sua realidade para que a mensagem chegue às pessoas, mas não é para que venhamos obter lucro com isso. O nosso ganho, lucro, entre aspas, são as vidas edificadas e assim a igreja cresce. Quando eu digo que precisamos ser mais família que instituição, eu quero dizer isso porque talvez seja o maior risco que a igreja sofra hoje, né? De ser apenas uma instituição. Não estou dizendo para que ela não seja. Minha preocupação é que a igreja seja apenas uma instituição, ou seja vista apenas como uma instituição e não como pessoas se relacionando. Então, o conceito de família traz a igreja como pessoas se relacionando. Uma pergunta, olhando para a Bíblia, fundamentando isso, de onde vem esse conceito que eu tenho, que eu quero passar à igreja, da igreja como família? É toda uma base bíblica para isso. Lembre que quando Jesus ele disse assim aos discípulos, desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. Quando a gente entende esse sentido, essa declaração está em Lucas 22:15, quando a gente entende a declaração de Jesus de desejar ardentemente comer a Páscoa com os discípulos, ali já se entende a direção que Jesus estava dando à igreja como família. Por quê? Porque a Páscoa era uma cerimônia religiosa familiar. Lá desde o Êxodo, né? Pede para que se reúnam famílias para comer a Páscoa. Se a família fosse pequena, juntava assim 2, 3 famílias para que tivesse um total interessante. Mas a Páscoa sempre foi uma cerimônia religiosa familiar. Isso é um conceito do judeu, do hebreu para a Páscoa do Senhor. E Jesus, quando ele deseja comer com os discípulos e não com a sua família biológica, vamos dizer assim, né? Ele estava dizendo que a família dele eram os discípulos. Eu disse em um sermão anterior, né? Que Jesus afirmou que a família dele são os que ouvem a palavra dele e obedecem ele. Então, agora na Páscoa, com os 12, ele vai dizer, olha, eu desejo comer a Páscoa com vocês. Então, a ideia da igreja é essa. A igreja é, sim, a família de Jesus.
Relacionamentos e pessoalidade sempre estiveram presentes no conceitos de Cristo como igreja. Repito, o texto que iniciei é sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja é dele. Então os conceitos são de quem? São dele, né? O relacionamento correto com Deus, crendo em Jesus como o Cristo de Deus, e o relacionamento correto com as pessoas inseridas numa comunidade. Essa é a ideia. Eu me relaciono com Deus, me relacionando com as pessoas numa comunidade. Já ouviram aquela frase assim, eu sirvo a Deus e não aos homens? Estamos laborando um grande erro, porque quando entendemos a igreja como família, vamos entender que nós servimos a Deus servindo aos homens, servindo as pessoas, nos relacionando com as pessoas. Não existe a igreja do eu sozinho, porque a igreja sempre foi uma comunidade. Repare só o final das cartas paulinas. Há sempre recomendações e observações a pessoas, e são observações comoventes do relacionamento de Paulo com a comunidade. Lá em Romanos 16, 3 e 4 vai dizer que ele está saudando a Priscila e Áquila, os quais pela minha vida expuseram suas cabeças. Olha só, pessoas que corriam risco, aceitavam riscos por conta de um irmão em Cristo, né? E Paulo vai fazendo várias declarações. A que mais me impressiona é a declaração de Paulo em Romanos 16, 13, que ele vai dizer: saúdem a Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido a minha mãe também. É interessante, porque Paulo é como se ele tivesse sido adotado pela mãe de Rufo, mãe de Alexandre Rufo, e ele considerava mãe. Mãe é um conceito familiar, então é como se fosse a família de Paulo, aqueles irmãos que eles se relacionavam ali na igreja. Ele vai dizendo, né, a tantas pessoas, em várias cartas de Paulo, nós vemos, então, essas colocações que vão nos levar a relacionamentos. Tá? E essa é a ideia desde a igreja primitiva. Por que a igreja é muito mais família que instituição? Talvez por 100, quase 200 anos, a igreja não construía templos, mas crescia. A igreja era só de relacionamentos e crescia e se desenvolvia. Assim o evangelho foi se propagando, foi avançando por dentro do Império Romano e chegando até nós. A igreja primitiva, ela valorizava os relacionamentos. E aí que nós temos que ter o cuidado. Hoje nós precisamos da instituição, mas não podemos valorizar mais os métodos do que os relacionamentos. Porque o mais importante, eu queria que você gravasse isso no seu coração, o mais importante na igreja, depois de Cristo, são as pessoas. Sempre as pessoas. Quer ver? Quero provar isso biblicamente. Marcos, capítulo 3, de 1 a 3, tem um relato interessante, queria que você prestasse atenção, eu vou ler. Diz assim: noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus, pois observavam atentamente para ver se ele ia curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. É interessante o que se coloca aqui. Aqui nós vemos o perigo da instituição, né? O judeu foi se organizando tanto e passou a valorizar mais o sábado do que as pessoas. E
eles queriam ver se Jesus curava alguém no sábado. Né? Jesus vai curar, sabe quando? Quando ele entender que tem que curar sábado, domingo, segunda, terça. Quando você precisar de Jesus, ele está sempre presente na sua vida. Mas aqueles homens tinham esse pensamento. O que Marco está mostrando aqui? Para os fariseus, o sábado estava no centro das preocupações. O mais importante era o sábado. Para Jesus, o mais importante era aquele homem. E quando ele cura o homem, ele diz, venha para o meio, venha para o centro das atenções. Eu quero que as pessoas vejam você curado, porque você é mais importante que o sábado. É fantástico isso. Então esse que é o perigo. Se eu coloco a doutrina, o método, os programas no centro, no meio, eu estou errando. Jesus colocou o homem, a pessoa, como o mais importante. É interessante quando Jesus diz, venha para o meio. Porque você que está precisando de atenção, você que está precisando de cura, você que está precisando de oração, você é o mais importante para a igreja do Senhor. E é assim que nós precisamos entender. Né? Lembra mais uma vez da parábola do bom samaritano? Pessoas ocupadas, pessoas levitas, pessoas com responsabilidade, não quero desqualificá-los. Mas a instituição era mais importante, que eles pularam o necessitado na rua, né, por conta da instituição. Quero ressaltar que eu não digo que métodos, que programas, que doutrinas não sejam importantes. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que as pessoas são mais importantes. É isso que eu quero deixar bem claro. Porque foi por pessoas que Jesus morreu na cruz, né? Ele morreu por gente, não por métodos, não por prédios, não por instituições. Ele comprou para Deus com seu sangue. Não foram os prédios, foram as pessoas. Apocalipse 5:9 diz assim, e eles cantavam um cântico novo. Diz lá, tu és digno de receber o livro e abrir os selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Jesus morreu por gente. Igreja não é o império econômico, um prédio. Igreja é gente. Isso precisa ficar gravado. Gente pela qual Cristo morreu, gente que ele interrelacionou em laços de família. Por isso que eu afirmo que a igreja é uma família que surge, né? Na forma que Jesus encaminhou, na forma que Jesus conviveu com os seus discípulos, na forma como os primeiros cristãos se relacionavam. Então, as megas igrejas passam a ser o quê? Um conceito perigoso contra o conceito de igreja. Porque nas megas igrejas as pessoas não se conhecem, não se relacionam. Às vezes se conhecem e não se relacionam. As pessoas estão ali, às vezes, por serviços oferecidos por uma prestadora de serviços espirituais. E não é isso. A igreja o que há de mais importante na igreja são as pessoas. Já estou concluindo, essa fundamentação, porque que a igreja é a família. Eu me lembro que quando, em João capítulo 5, por exemplo, quando Jesus tem a festa em Jerusalém, supervalorizada. Então todos os judeus subiam para Jerusalém, iam para o templo, iam para a festa era importante, estavam todos presentes. Jesus sabe o que ele fez como um bom judeu? Subiu. Só que ele não vai ao templo, tá? Ele vai
ao tanque de Betesda, porque lá haviam cegos, mancos, aleijados, pessoas que não podiam entrar no templo, porque a instituição não permitia que eles entrassem no templo. Jesus, tudo bem, né? Então, para onde eu vou? Eu vou para as pessoas. Ele não foi ao templo, primeiramente, ele foi para o tanque de Betesda e ali ele curou um paralítico que estava há 38 anos. Entende? Havia uma festa religiosa, mas ele não foi à festa. Primeiramente, ele foi às pessoas que não podiam participar da festa. Entenda isso. Instituições são importantes, mas pessoas valem mais do que as instituições. Essa é a minha palavra hoje, esse é o meu ensino hoje, para a gente reforçar ainda mais na palavra o conceito da igreja como família. Que Deus nos abençoe.